Vamos falar sobre o boom dos procedimentos nos glúteos. Doutora, o que mais tem levado as mulheres a procurarem tratamentos para os glúteos atualmente? Eu percebo que a gente está tendo uma mudança com relação ao nosso próprio autocuidado. Antigamente a gente era muito focado principalmente no rosto, e de uns anos para cá a gente tem observado que o corpo começou a ter tanta importância assim como o rosto. A gente era muito restrito nessa área que antes era muito com relação à cirurgia plástica. Verdade. Né? E quando a gente traz para o consultório procedimentos que sejam de fácil acesso, com uma rápida recuperação e com resultados imediatos, isso faz realmente com que aumente a procura e, consequentemente, se torna algo extremamente desejado. Então, hoje, eu tenho muitas pacientes que procuram justamente tanto para preencher quanto para tratar as celulites, que é realmente uma queixa bem comum do consultório. Verdade. E quando uma paciente chega ao consultório querendo melhorar o bumbum, qual é a principal queixa que você costuma mais ouvir? É realmente tratar a qualidade da pele ali ou a falta de volume? Qual que é o top one? Eu te diria que é um conjunto, porque de uma maneira geral, elas falam, o meu bumbum está horrível. Né? E aí eu sempre peço para elas me contarem o que é o horrível para elas, para eu entender justamente essa sua pergunta. E elas falam, eu gostaria de um pouquinho mais de volume, eu queria ter um contorno mais desenhado e, claro, muitas vezes a queixa da flacidez. E existe um formato de bumbum considerado ideal ou isso varia de acordo com cada corpo e com cada objetivo? Nós temos vários artigos científicos que classificam, né, o que seria um bumbum ideal, mas eu percebo que isso acaba sendo muito individual. Então, tem pacientes, que nem você, que é uma paciente que tem um corpo, né, mais atlético, você malha, e eu acho super delicado, né, essa discreta depressão trocantérica. Mas, em compensação, eu tenho pacientes que detestam e que querem realmente que a gente preencha essa depressão. Então, realmente, o formato ideal vai depender realmente do gosto individual da paciente e, claro, da minha opinião com o senso estético para falar se vai ou não beneficiar a estrutura que a gente avalia da paciente como um todo. Doutora, eu até confidencializei ele na nossa consulta, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre se eu tinha razão ou não tinha, porque eu sempre malhei muito, fiz dieta, comi tudo direitinho, segui ali os treinos à risca, mas eu nunca consegui ganhar volume de glúteo. E eu tive isso como dificuldade a minha vida inteira. Eu falava, então tem que me alimentar mais, tem que comer mais proteína. E comia, mas não ganhava volume. Até que eu falei, quer saber? Já que não dá para ser pela academia, eu vou fazer o preenchimento. Isso realmente acontece? É uma região difícil de você ganhar volume? Perfeito. Essa é uma dúvida muito comum também no consultório, né? Porque eu sempre atendo pacientes, né? Na grande maioria, pacientes que malham bastante, que nem você, têm uma rotina regrada e que não conseguem realmente desenvolver esse volume glúteo. E aí é uma coisa que eu sempre explico para vocês. O que acontece? O glúteo feminino, ele é basicamente gordura, né? A gente conseguir desenvolver ali a musculatura é muito mais difícil. A gente consegue desenvolver do braço, da coxa, panturrilha, mas o glúteo em si, se você observar, são poucas mulheres que têm realmente o músculo mais desenvolvido. Eu sempre trago como comparativo as fisiculturistas. Se você olhar, o glúteo delas, quando elas estão realmente naquele momento de realmente secas, você não vê volume glúteo. Você vê volume de quadríceps, de outros grupos musculares, mas o glúteo permanece pequenininho. Então, realmente, o que dá mais contorno é a gordura na região do glúteo. Tanto que fala, às vezes a gente vai ter bumbum, mas vai ficar com a barriga um pouquinho mais inchadinha, ou a gente fica com a barriga seca sem bumbum. Sim. Agora, quais erros você percebe que as pessoas cometem ao buscar informações nas redes sociais sobre o tema? Como realmente se tornou um procedimento muito popular, né, e acabou atingindo, vamos dizer assim, várias áreas da saúde, né, a gente tem profissionais médicos e profissionais não médicos. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que a gente injeta no nosso organismo, independente da fonte, ele tem os seus riscos, né? Claro que a gente sempre vai procurar locais que tenham realmente produtos que sejam regulamentados e autorizados pela Anvisa, tem um protocolo de biossegurança, né, fazer a asepsia, todos os cuidados, mas nenhum produto ele é inerte de risco. Então, eu sempre falo isso nas minhas consultas, que a gente tem que tomar muito cuidado e saber de fato o que está sendo injetado. E realmente se vai ou não trazer um resultado efetivo. Por que eu estou te falando isso, Saori?
É muito recorrente em consultório eu ter pacientes que já fizeram diversas tentativas de aumento glúteo sem sucesso, né? Existem aí algumas mesclas que têm injetáveis, que colocam ali com o objetivo da paciente ter que malhar para ganhar o volume e não trazer o resultado efetivo naquele momento. É muito comum também observar que tem pessoas que fazem uma mistura de soro com essas outras medicações, volumiza imediatamente por conta da injeção do soro, mas que não vai trazer nenhum resultado efetivo. E isso acaba realmente frustrando muito a paciente que se submete a esse tipo de procedimento. E acaba deixando essa pessoa com um preconceito, assim, um receio com o procedimento, sendo que não tem nada a ver com o procedimento, foi um erro ali na escolha do profissional. E eu sempre falo aqui, né, doutora, que a escolha de um bom profissional é de fundamental importância. Sim. Então, pesquise, procure indicações, procure um profissional de confiança. Vamos falar agora sobre volume e contorno, que realmente funciona. Doutora, quando o objetivo é ganhar projeção e volume, quais são as principais opções de tratamento disponíveis hoje? Bom, é um tema que eu sempre explico de uma maneira muito abrangente. A gente tem a possibilidade tanto de pensar em tratamentos mais invasivos, por exemplo, cirúrgicos, até os menos invasivos, que são realmente os preenchedores. Então, começando com os cirúrgicos, a gente tem à nossa disposição a prótese glútea, apesar de eu não ser muito a favor, porque infelizmente a gente não tem uma prótese que ela seja anatômica, né? Então a gente tem formatos restritos que muitas vezes a gente não consegue contemplar a anatomia daquele local. Então, a tendência é ela ficar artificial. Se eu te perguntar, provavelmente você tem poucas ou nenhuma pessoa que você conheça que tenha prótese e que tenha um resultado natural, né? É bastante comum. A gente tem a possibilidade também de uma lipoenxertia, então é a gente aspirar a gordura, né, do corpo, tratar essa gordura e enxertar ela no bumbum, mas isso também vai depender, por exemplo, você é uma paciente super magra, aonde eu vou tirar a gordura para te preencher? Não tem essa possibilidade, né? E a gente ainda tem que saber lidar que quando a gente faz uma lipoenxertia, uma parte vai ser absorvida. Então, não necessariamente aquele volume inicial programado vai ser o volume final de resultado. Então, a gente acaba tendo mais possibilidades e mais flexibilidade de resultados quando a gente pensa nos injetáveis que a gente tem no consultório. E hoje, principalmente, a gente utiliza o ácido hialurônico, né, que é um produto que ele é seguro, é um produto que o nosso organismo já tem costume com relação a ele tem uma previsibilidade de durabilidade e até mesmo de segurança, e a gente muitas vezes associa com os bioestimuladores, que o objetivo deles, a priori, não é volumizar, mas eles fazem parte de aumentar a durabilidade, muitas vezes, ali do ácido, melhorar a qualidade da pele e trazer mais firmeza, né, de uma maneira global da região glútea. Esse seria o combo perfeito. Exato.